obrigado aos colegas. Vim aqui para aprender, para compartilhar um pouco do que a gente já aprendeu em relação a esse assunto. E com as perguntas de vocês, certamente a gente vai poder crescer, evoluir e aprender juntos. Interessante que a gente está na sexta-feira 13, não é? O assunto não é tão aterrorizante assim, ao contrário. Acho que é um assunto que traz boas novas, traz bons ventos, boas referências. Um pouco de contexto, por favor. Um pouco de contexto, só para situar, a gente está falando aqui de meios eletrônicos de pagamento, que estão dentro de um contexto maior, que são os meios de pagamento, as várias formas como as pessoas pagam o que consomem. Então, o consumo privado, aquela parte do PIB, que são os gastos das pessoas, das famílias, são pagas com esses vários meios de pagamento. Aqui a gente está falando do débito, um tipo de cartão, ao lado tem o crédito, cartões de redes locais, regionais, cartões de loja e todos os demais. Trazendo números para essa coisa, né? Como é que era isso há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, a gente tinha quase metade de todo o valor consumido, do valor pago, né, pelas pessoas físicas, pelas famílias, pagos com dinheiro. Muita gente achava até que era mais, porque tem um pedaço aqui que chama-se não monetário, que são os gastos não em dinheiro necessariamente, inclusive até um aspecto estatístico, os aluguéis de pessoas que têm um imóvel próprio são contabilizados dessa maneira, e são um padrão internacional, mas enfim, o dinheiro era rei, ele era dominador em relação a meios de pagamento. Os cartões, todos aqueles tipos de cartões, representavam menos da metade, né, do que o dinheiro representava. E tinha um outro meio de pagamento importante que já tinha sido reduzido ao longo do tempo, com 10%, que era o cheque. Então, nessa última década, o que aconteceu? A grande conquista, o grande avanço dos meios eletrônicos de pagamento, dos cartões, e agora mobile, outras são vestíveis, etc., tem sido essencialmente essencialmente em cima do cheque. O cheque reduziu 9 pontos e o que a gente está falando aqui que cresceu, os 16 pontos que cresceu, uma boa parcela veio aqui em cima do cheque. E uma parcela menor veio em cima do dinheiro. Essa foi a realidade desses últimos 10 anos. Só que a gente não se conforma em olhar só o passado, nem só em projetar o passado a partir do futuro. A gente lá tem é desafiado pelos nossos clientes, enfim, pelas necessidades de responder às necessidades de negócio, a questões de negócio. E a gente fez uma projeção, e a gente faz continuamente para os próximos 10 anos, na próxima tela. Mas nessa aqui, perdão, não pode voltar, por favor. Nessa aqui a gente detalha um pouco melhor um aspecto importante. Isso aqui em termos reais, tirando a inflação, né? A gente está falando a valores de 2017, o cartão de débito foi aquele que cresceu e continuou a crescer, um pouco menos, mas continuou a crescer, mesmo no período de crise, mesmo no período da recessão econômica que a gente passou recentemente. Todos os demais meios sofreram bastante, o próprio total dos cartões andou de lado, quer dizer, foi pela primeira vez depois de muitos anos que os cartões não cresceram, praticamente ficaram estacionados aqui 3 anos e agora voltam a crescer no último ano, mas o cartão de débito continuou crescendo e o crescimento dele nos últimos 10 anos, em termos reais, a inflação é de mais de 12%. Então, esse motor de crescimento do cartão de débito, tipicamente substituindo o dinheiro, com meio de pagamento eletrônico, fácil, rápido, etc., já vem sendo adotado e estimulado, e se espera que com essas novas medidas, esse impulso aumente mais ainda, tipicamente substituindo o dinheiro. Mas é uma declaração explícita do Banco Central, que ele imagina o cartão de débito um instrumento de pagamento em si, e o cartão de crédito, até como o nome diz, um instrumento de crédito, de financiamento. Enfim, cada um assumindo a sua função principal, a sua função original. Mas aquilo que eu estava dizendo, daqui a 10 anos, a gente imagina que os meios eletrônicos de pagamento cheguem a praticamente metade de todo o valor que é consumido. Isso com o PIB, em termos reais, batendo quase na casa de 6 trilhões de reais lá na frente. E que o dinheiro caia para 22. Você vê que o ganho aqui dos 16 pontos dos meios eletrônicos é essencialmente em cima do dinheiro. E a guerra contra o cheque já está vencida, né? E os outros são complemento a isso. Um pouco de pré-pago, tá?
mais para o mundo eletrônico do que para o dinheiro, e tem o típico lá não monetário. Então esse é o quadro mais geral de meio de pagamento que a gente tem como referência. O mundo de cartões é um ecossistema bastante amplo, complexo, diversificado e em contínua evolução. Aqui são várias marcas, vários nomes, ilustrando cada um dos componentes desse ecossistema, né? Certamente vocês conhecem muito bem. Enfim, apenas para situar. E cresceu, né? Vem crescendo bastante, só grandes números, total de cartões de crédito, débito, quantos são ativos, dados inclusive do Banco Central aí, do último disponível, que é 2016, e um dado mais recente da BEX, aquele que a gente já mostrou, do tamanho desse mercado, em termos de volume, né, e de quantidade de transações. É um mercado grande, robusto, relevante, mas que ainda está em processo de evolução e vai crescer muito mais, como vocês viram a nossa projeção para daqui a 10 anos. Aqui são as tais 13 adquirentes, que já estão virando 14 com a anunciada ontem, né, que é a parceria da First Data com a Crefisa, né? Mas aqui estão as tradicionais, lá originais, Cielo e Rede, com seus respectivos bancos de processadores, etc. A GetNet, que foi o primeiro desafiante, né, com o Santander, e as demais estão aí, a DIC, inclusive, aqui representada, a Safra-P, enfim, várias outras. O caso recente da PagSeguro, abrindo capital, é uma referência importante, que é do subadquirente, que foi obrigado a virar adquirente e fez uma abertura de capital excepcional. Mas, enfim, como é que isso, esse é um dado novíssimo, estão vendo aqui em primeira mão, talvez a imprensa divulgue isso na sequência, porque a gente foi entrevistado pela Veja semana passada e a gente mandou esse material para eles, então, talvez saia, mas vocês estão vendo antes de qualquer outro a nossa avaliação de qual é o market share das credenciadoras. Como é que era 2016? E já tinha evoluído bastante, e vocês veem que 21%, né, que é aquele pedaço ali que a gente está destacando, já eram novos. É o Santander ali, vermelho, e as demais. E aí você tem que olhar detalhadamente para a cor, isso aqui vai ficar no nosso site disponível, eventualmente no site da Barcelos, não sei como é que vocês vão lidar, mas está à disposição para ver o detalhe disso aqui. E olha que em apenas um ano, esse grupo que era de 21%, 251 bilhões, já cresceu para 352 bilhões e 26% do mercado. Então, os desafiantes, de uma maneira geral, estão mostrando a que vieram. Eles estão criando espaço, eles estão conquistando novos nichos, eles estão deslocando credenciadores tradicionais e estão trazendo novos players que não estavam nesse mercado. Estão trazendo vendedores porta a porta, estão trazendo feirantes, estão trazendo uma série de nichos, salões de beleza, por exemplo, que antes não aceitavam cartão. Então, tem havido efetivamente um processo de inclusão de estabelecimento, inclusão financeira de varejistas, de prestadores de serviços nesse processo, e esse era um dos objetivos saudáveis do Banco Central com o seu processo. Em termos de taxa de desconto, que houve uma pequena falha, mas acho que é claro, o número anterior ali da queda é parecido com esse, é 4%. Em cima, estamos falando do mundo do crédito, a taxa total, o MDA, a taxa total de desconto cobrada do varejista, caiu com a primeira rodada da regulação, que foi quando se abriu o mundo para competição, para competição, e que se completou, digamos, com as demais bandeiras aqui recentemente, e com um efeito claro, né? E no débito a coisa não aconteceu de maneira tão destacada, ele ficou praticamente no mesmo patamar, a taxa total, né? E que agora já começou a haver uma mudança aí pelo último dado, quer dizer, junto com essas medidas saiu o dado da média de débito do último ano, que caiu 5%. Mas a tendência é que com essas novas medidas isso se intensifica, esse processo, via competição. E mais, por que não caiu mais aquela taxa? Porque tem um fenômeno, a competição faz a taxa cair. Mas aquele fenômeno que eu mencionei agora, de maior inclusão de pequenos varejistas ou prestadores de serviços, informais, etc., faz a taxa subir também. E normalmente esses pagam uma taxa maior. São pequenos, têm volumes menor, têm menor poder de negociação
eles têm margens maiores também. Então, assim, tem esses dois fenômenos. Se você separar os estabelecimentos anteriores dos novos, aquela queda seria muito mais evidente. Né? Olhando especificamente a taxa de intercâmbio, um pedaço daquela taxa total, como vocês sabem, vai para o emissor. Nesse período, o que aconteceu? Subiu. Não por mudança de regra das bandeiras, isso é interessante. A regra das bandeiras, que é quem definia até agora, sozinho, a situação de intercâmbio, estabelecer essa taxa, né, soberanamente, era a mesma, a tabela era a mesma, e continua valendo até hoje, mas subiu por causa da dinâmica de mercado, pela composição do uso do cartão. E aqui, por uma questão importante também, os efeitos principais, no caso do cartão de crédito, foi a emissão de cartões premium, cartões Platinum, mesmo cartões Gold, enfim, cartões que têm uma taxa de intercâmbio maior, ou seja, tem uma remuneração maior para o emissor. Quer dizer, foi um fenômeno importante, certamente o Gustavo pode comentar melhor sobre esse assunto. Isso aconteceu também no débito, de alguma maneira. Tá? Então, esse é o quadro de referência que recebeu a nova regulação. Da nova regulação, a gente tem as motivações do regulador, explicitamente, a gente sintetizou aqui, por que ele está fazendo isso, o que o motiva. Claramente tem a ver com mecanismos, né, e constatar que faltavam mecanismos e exercer uma pressão suficiente em relação a esse assunto sobre as bandeiras. Isso é o que o regulador está dizendo, não é só a nossa opinião. O intercâmbio atual, em sua perspectiva também, limitava o MDA, que é um componente de preço. É um preço, sim, mas é um preço intermediário, um componente de custo e de transferência, que define quanto fica com o emissor e quanto fica com o frequenciador. Esse nível é muito superior a outros países. O efeito final é o desestímulo aos meios eletrônicos de pagamento e, portanto, a substituição dos meios tradicionais e desincentivava a criação de modelos de negócio inovadores mais eficientes. Isso é o que o Banco Central está dizendo. O que o levou a fazer isso? São esses os argumentos. Principais justificativos ainda para limitar somente o débito por enquanto são as referências internacionais de vários países que já fizeram isso explicitamente. No limite tem países que, vocês terem ideia, que já zeraram o intercâmbio de débito. Não estou dizendo que deva ser feito ou recomendando, mas isso já houve. E já houve situações em que eles fizeram e voltaram atrás. O Gustavo também pode comentar sobre isso, tá? Mas enfim, é um assunto delicado, é um assunto polêmico, é um assunto não totalmente pacificado. No crédito a coisa é muito mais complexa, vai exigir mais avaliação, mais estudos, mais variáveis envolvidas. E aquilo que já tinha antecipado, a visão do Banco Central, de estimular débito como realmente meio de pagamento, deixar o crédito para a sua função típica de financiamento de crédito. E esse cenário competitivo, né, no mercado de adquirência deve levar, ou se espera, né, que essa redução seja repassada para o varejo, como o Aldo destacou muito bem aqui. Mas nada garante. Quer dizer, isso não é garantia, porque tem dois players que ainda representam 75% do mercado. Já representaram mais de 90%, mas ainda representam 75% desse mercado. E olha, esse é a primeira passada. Ao reduzir o MPA, saber quanto, quando o credenciador, os credenciadores vão repassar para o varejista. E ainda tem uma última rodada, saber o quanto, quando e como o varejista vai repassar para o consumidor final. Em última instância, é isso que se espera. Esse meio de pagamento estimule um consumo mais saudável, etc. E o consumidor e a sociedade como um todo seja favorecida. Isso tem se falado muito pouco. Aliás, falta, inclusive, nas mesas de discussões, mesmo nas instâncias decisórias, representantes críveis, representantes equilibrados, representantes, enfim, competentes para falar em nome do consumidor. Não só. Os órgãos de defesa do consumidor, do jeito que a gente conhece, têm mostrado em algumas situações uma postura até contra o consumidor. Né? Querendo defender o consumidor, muitos deles são contra, por exemplo, o cadastro positivo. Parece um contrassenso completo, mas enfim, a gente chega a esse ponto. Já foi explicado isso, né? O que está dentro, o que está fora, só um número para destacar, ou seja, está praticamente 100% dentro. O
que está fora é muito pouco, é a parte do e-commerce, que é 2,4%, e a parte de transações, tudo de débito, né, e de débito corporativo, que é 0,2%. Realmente é muito pouco que fica fora. E aqui um detalhe, fazendo um zoom na estrutura atual da composição de taxa de intercâmbio das duas grandes bandeiras, né? Os dois grandes arranjos de pagamento, enfim, os dois arranjos de pagamento, a Mastercard e a Visa. Vocês percebem, olhando aqui, que essa é a taxa estabelecida hoje, no caso da Mastercard, de acordo com os segmentos. Várias dessas taxas estão acima do máximo estabelecido pelo Banco Central, que é 0,80, e acima também da média máxima, que é 0,5. E, portanto, tem vários segmentos que terão que sofrer reduções, né? Tem um segmento muito importante, que é o supermercado, que está ali, muito relevante e já está dentro da média, pelo menos, certamente abaixo do máximo. E tem outros segmentos que têm uma composição de taxa percentual, mais tarifa, que de alguma maneira também precisarão contemplar que o conjunto dos custos imputados à transação terão que ficar dentro daquela média e daquele máximo estabelecido. No caso da Visa é mais explícito, porque todos os segmentos estão com taxas acima, né? Aí é uma situação competitiva de como as duas bandeiras se posicionarem em relação a débito ao longo do tempo e a situação que está valendo atualmente. Vocês vejam que a taxa geral da Visa é mais alta que o próprio teto, e aqui estão os ajustes que ela faz para chegar na taxa específica do setor. Dando um exemplo, supermercados é 0,84 menos 0,27, a taxa do supermercado é 0,57, ou seja, está abaixo do teto, mas está acima daquela média estabelecida. Então, terão que passar certamente por ajustes, e aí vai ser arte e ciência e habilidade na política, enfim, negociar como as duas bandeiras vão lidar com esse desafio. Finalmente, qual o tamanho do impacto disso na nossa interpretação, no nosso cálculo para frente? A gente está vendo o volume de cartões de débito, o valor das transações nos últimos anos, enquanto a gente espera que ele continue crescendo em termos reais, isso aqui é nominal, nos próximos 2 anos, ou seja, cresça 12 esse ano, cresça 14, chegando a mais de 600 bilhões de reais, quando a gente espera, aqui numa conta muito simples, né? Essa é a taxa do último ano, a taxa média, 0,82 de débito, taxa média de cartão de débito, e taxa de desconto de cartão de débito. Aqui fazendo uma ponderação simples, 9 meses a 0,82 que vinha, e 3 meses, que é a partir de 1º de outubro, a nova taxa média, né, que é 0,5, quanto seria a taxa média do ano, 0,74. E o ano de 2019, já plenamente, a nova taxa média máxima. Não necessariamente será máxima, poderá ser um pouco menos do que isso, aí vai depender do jogo de mercado. Aplicando a taxa sobre o volume, chegamos na receita, ou seja, a receita que vinha crescendo e que estava no patamar de quase 4 bilhões para os bancos emissores, e que com a taxa anterior poderia ser até mais, quase 4,5, e que poderia chegar praticamente 5 bilhões no último ano, as taxas existentes até o ano passado, tem uma redução de 39%. Então é uma redução de 0,82 que era para 0,50 em cima de um volume crescente. Então não estamos falando de dinheiro grande, dinheiro relevante, mas isso é inédito. Imagina alguma coisa no mundo do crédito. Então esse é o quadro. Acho que isso ajuda a trazer mais elementos para a nossa discussão. Aqui são algumas expectativas adicionais do regulador sobre esses novos limites de intercâmbio, como é que isso deve acontecer, a aceleração do crescimento que ele espera, e ele está dizendo, olha, se isso não for suficiente, eu vou entrar em novas rodadas, inclusive no limite, vou entrar também no intercâmbio do mundo de cartão de crédito, potencialmente, não quer dizer que ele vai, isso também não é ameaça, está sendo uma sinalização para o mercado do seu zelo, da sua preocupação, da sua sinalização de caminho e do seu poder de regular saudavelmente esse mercado numa direção que o faça crescer mais e melhor. Obrigado.